Bom, eu quero agradecer hoje à doutora Raíssa Palhano, psicóloga, e ao doutor Carlos Frias Júnior, que é infectologista, atenderam o nosso convite para estarmos aqui conversando um pouquinho hoje sobre o comportamento das pessoas diante dessa pandemia. Eu vou começar com a doutora Raíssa, porque a gente teve aí eleições, tivemos aí o Natal e tivemos aí o Réveillon, onde de fato houveram muitas aglomerações em diversas partes do país, né? Aí a pergunta é, doutora, por que as pessoas não estão realmente se cuidando como tem sido recomendado? Olha, eu creio que há duas possibilidades aí para a gente pensar. Em primeiro lugar, existe aí um comportamento muito evidente de negação da dimensão do problema, né, de um problema gravíssimo. E muitas pessoas, de fato, elas negam como se não existisse, como se não tivesse pandemia, como se não existisse coronavírus e todos os desdobramentos, né, dessa doença que ainda é um mistério para todos nós. E vejo também, por outro lado, um outro grupo que tende a minimizar. Até entendem que existe coronavírus, que tem um problema, mas minimizam, né, como se fosse uma besteira, isso não vai acontecer comigo. Né? Observo que muitas pessoas que já tiveram, que já foram infectados, né, acreditam que estão isentos, então agora não vou ter reinfecção. E nós já sabemos que existe a possibilidade de reinfecção. Né? Então, assim, é preocupante porque eu vejo, para quem ainda continua se expondo e não segue todas as normas e o que é preconizado, enfim, pela OMS, né? Enfim, todos os órgãos aí pensar, né, na questão mesmo de saúde pública, eu vejo esses dois comportamentos, ou negação mesmo do problema, ou minimiza esse problema. Você acha que isso é uma característica mais da juventude? A gente acaba observando, enfim, acompanhando as notícias, né, muitas festas com esse público mais jovem, de fato. Né? E aí tem muito a ver com a própria dinâmica mesmo, vamos dizer assim, dessa fase do desenvolvimento, né? Talvez mais de se arriscar mais, aquela coisa mais impulsiva, né? Mais imediatista, mais em busca de prazer, né? Muitas vezes transgredindo as regras, né? Não querendo cumpri-las, então vamos aproveitar mesmo esse momento. A gente observa muito esse público, né, mais jovem. Doutor, uma só pessoa é capaz de contaminar em torno de quantas ao seu redor? Então, uma pessoa, você tem uma ideia, normalmente contamina 4 pessoas em volta. Tá? Então, se você tem... Seja multiplicadora. Por isso que você tem a proposta de isolamento, começa por 2 metros. Que o ideal é que todos nós mantivéssemos no isolamento uma separação de uma pessoa para outra em torno de 2 metros. Então isso, durante algum tempo, as normas foram colocadas, os protocolos de Covid, eu mesmo elaborei protocolo, eu fui chamado para elaborar o protocolo para a volta às aulas. Então, com isso nós conseguimos durante algum tempo manter essas normas. Então o que está acontecendo? De alguma maneira, se achou, talvez acreditasse pela imunidade, chamada imunidade de rebanho, então se observou que contaminando, no momento que o vírus contaminou 40% a 50% da população, isso aconteceu na primeira onda, então as pessoas achavam, bom, então o vírus meio que chegou a uma situação, realmente houve vamos dizer assim, uma limitação de casos durante algum tempo. Durante os meses, eu poderia definir eu que faço telemonitoramento de Covid, eu acompanho esses números. Então nós tivemos de outubro, novembro, uma diminuição de novos casos. O que aconteceu? A partir das eleições, as aglomerações não aconteceram só com o fim de ano. As aglomerações aconteceram nas campanhas políticas. E isso é uma coisa que foi criminosamente omitida. Devia ter sido colocado. Então, em função da necessidade das eleições, se esqueceu essa questão do cuidado. O que está acontecendo? Estamos vivendo uma segunda onda. Isso reflete muito na questão mesmo comportamental, né? Hoje a gente está tratando não apenas de uma pandemia, mas também de um outro problema que está relacionado diretamente ao comportamento das pessoas. Eu vou fazer um pequeno intervalo e na volta
a gente continua esse bate-papo aqui com a psicóloga doutora Raíssa Palhano e o infectologista Dr. Carlos Frias Júnior. É um instante só, eu volto já já. De volta conversando aqui com a psicóloga Raíssa Palhano e o infectologista Dr. Carlos Frias Júnior sobre o comportamento das pessoas diante da pandemia. Doutora Raíssa, já são mais de 200 mil mortes no país por conta da Covid-19. Até que ponto as pessoas vão encarar isso como uma realidade de fato? Eu vejo que é muito importante a gente continuar insistindo, né, e conscientizando as pessoas. Eu creio que é um compromisso, né, enfim, é algo que a gente precisa mesmo focar enquanto profissionais da saúde e os diferentes profissionais da saúde. Isso precisa se estender para as outras áreas. Então, profissionais da educação, os outros profissionais, as outras pessoas, isso é uma questão para a sociedade civil. A gente precisa ter essa consciência. Tem batido nessa tecla. Inclusive, exatamente, contar muito com o apoio da imprensa, né? E que não foque meramente também só nas mortes, mas eu vejo que a gente precisa enfatizar campanhas, né, de conscientização em relação a isso. Focar essas medidas de segurança, o que é possível fazer. Então, quando você traz, por exemplo, um infectologista que fala isso, você está próximo, numa distância X, você já atinge 4, 5 pessoas, né? Muitas pessoas não têm essa compreensão, não têm essa consciência. Às vezes, é besteira, quer dizer, não tem noção até desse distanciamento, essa medida, né? Tudo isso são muitos estudos por trás, isso é uma base científica, né? Nós estamos falando aí de todo um conhecimento científico e que muitas vezes as pessoas banalizam isso, né? As pessoas desconsideram todas essas orientações, essas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Hoje, doutor Carlos, a gente pode-se dizer que a gente está vivendo uma situação semelhante ao início da pandemia? Sim, com certeza. Eu queria acrescentar, a Raíssa foi muito feliz nessa colocação também de fechar o aspecto comportamental. Eu considero também que essa segunda onda, como nós estamos falando, que nós estamos vivenciando realmente uma tal qual a primeira onda, ela vem com uma característica. Esse processo de alienação social que existe, ele é muito, vamos dizer assim, incentivado pela questão das drogas. Então, drogas lícitas e ilícitas. Então, a questão do alcoolismo também. Então, tudo aquilo que tira o teu controle, tua autonomia, entendeu? O teu controle psíquico. Então você, que gera, são drogas com efeito comportamental. Né? São aditivos químicos. Então o que acontece? E quando eu falo de drogas, as lícitas e as ilícitas, então você sai desde a maconha, passando pela cocaína, chegando ao êxtase, né? Isso vê muito nas festas, por exemplo. Então se você já não tem, e eu diria que é uma questão cultural também, eu queria enfatizar a questão cultural. Nós infelizmente vivemos num país sem cultura, sem uma estratificação social, um país sem equidade, um país injusto socialmente. Quer dizer, não me cabe aqui fazer uma análise sociológica, mas o fato em si, o diagnóstico, é que nós vivemos um país muito sofrido. Então, um país sem educação. Então, o reflexo é isso. Essa atitude egoísta que se acentua nos jovens, a visão imediatista, quero viver o dia de hoje, aqui e agora. Para mim isso tem um reflexo muito grande no comportamento, é cultural acentuado pelo momento de neurose que nós estamos vivendo. A pandemia também gera um processo neurótico. O isolamento, a falta de afetividade, a perda dos afetos, a perda do abraço. Então isso tudo veio com a pandemia, veio se acentuar. E acrescenta-se, como a Raíssa falou, o desconhecimento da questão científica, dos fatos que são inexoráveis. Por exemplo, falando em desconhecimento, nós temos casos aí, a gente sabe que as crianças, né, elas são menos, o risco para elas é menor do que para um adulto. Mas a recomendação é que elas, a partir de que idade, usem a máscara. E qual seria a recomendação, por exemplo, para aqueles pais que têm um bebê
e que sai com esse bebê em meio a um público grande. O que o senhor diria? A gente sabe que a criancinha, vamos dizer assim, se existe algum desígnio divino, é que há uma certa proteção imunológica para a criancinha. Porque essa doença ela tem uma característica, ela é uma doença imunológica, ela é uma doença inflamatória. Então, muito dos efeitos que nós observamos graves nas pessoas, o fenômeno de trombose, por exemplo, liberação de trombos, por exemplo, a questão do comprometimento pulmonar importante, ele é fruto da própria resposta inflamatória. A gente chama de tempestade de citocinas. Então, o que acontece? É o nosso organismo nos agredindo, como se fosse uma doença chamada autoimune. Então, num segundo momento, a doença ela tem caracteristicamente uma semana que tem um processo infeccioso, com febre, todos aqueles pródromos que vêm com a doença, né? Perda de olfato, perda de paladar, dores no corpo, enfim. Então, aquela primeira semana é uma semana de infecção. A segunda semana é uma semana que nós temos que frear a resposta imunológica, a resposta inflamatória, porque ela é que vai comprometer a vida do paciente. E muita gente não sabia, nós aprendemos muito com essa pandemia. Essa doença é uma doença grave, eu queria enfatizar a todos que estão, eu acho que é o mais importante de tudo, essa mensagem que eu quero passar para vocês. Eu já perdi pessoas da minha família com o Covid, perdi colegas de turma, médicos, que hoje nós estaríamos fazendo 40 anos de formado, e somos grupo de risco, porque já temos acima de 60 anos, porque geralmente tem uma cardiopatia, então estamos na linha de frente também. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantas vidas se perderam? Então eu apelo para essas pessoas, entendam isso, entendam que muitas pessoas estão morrendo em função da alienação e de um processo terrível, né, de egoísta, vamos chamar assim, para não ter um termo melhor, em termos de omissão dessas pessoas. Doutor, o que o senhor diria para aquelas pessoas que, por exemplo, vão fazer uma corrida na praia, vão fazer uma atividade física? É recomendável fazer isso usando a máscara? Veja bem, você está na praia, se você tiver, porque nós temos praias e praias. Nós temos, por exemplo, Copacabana, que é uma faixa de areia pequena, uma faixa pequena para as pessoas se deslocarem. Então, ali você não consegue ficar no isolamento razoável. Mas você pode chegar numa das muitas praias dessa ilha de São Luís do Maranhão, num determinado horário que você absolutamente não encontra quase ninguém. Então, nesses casos, é interessante você não usar máscara, e somente nesses casos. Mas se você percebe, e evitar, por exemplo, as aglomerações já têm acontecido na região da litorânea, por exemplo. Então você vai, durante todo o período das festas de fim de ano, você observou aglomerações na litorânea. E felizmente, eu diria que 2/3 das pessoas ainda usam máscara, pelo menos isso. Infelizmente, nós temos imagens aí comprovando, a gente chegou a tentar perguntar para as pessoas, porque cadê a máscara, né? E muitos encaram seguindo essa questão que a doutora Raíssa colocou, né? Eu queria, só para a gente encerrar, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da mutação do vírus. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Bom, todo vírus, como o vírus da gripe, por exemplo, ele envolve ácidos nucleicos e uma camada proteica. Então, há alguns vírus que são altamente mutantes. Então, a preocupação nossa bom, será que um vírus mutante desse não determinaria a possibilidade de um novo ciclo? Essa era a primeira pergunta. Segunda, já que a mutação do vírus, e é comprovado, já nós temos várias formas mutantes do vírus, uma agora mostrando-se no Reino Unido altamente infectante, já chegou aos Estados Unidos e provavelmente já deve estar circulando no Brasil. Então o que acontece? Será que a vacina não vai pegar essas pessoas? Felizmente a mutação é pequena nesse tipo de vírus, no coronavírus. Por exemplo, infelizmente nós não conseguimos uma vacina para AIDS até agora, por quê? Porque o vírus é muito mais mutante do que o coronavírus. Exatamente por isso. Mas então, tranquilizando a população, existe mutação? Sim. É possível que nós tenhamos que fazer vacina todos os anos, como vacina da gripe, para contemplar essas formas mutantes que surgirão, dependendo da variabilidade dessas formas. Mas a vacina é fundamental
E eu queria enfatizar isso, porque existe também toda uma política, existe infelizmente uma campanha de descrédito da vacina. Isso eu quero enfatizar, que eu acho que é fechar o nosso programa, que é muito importante informação. Informação é tudo. Então, é um trabalho muito importante que vocês fazem, trazendo essa informação correta. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época, né, Raíssa, de fake news. Então, fake news. Então, as vacinas são importantes. Vão me perguntar, bom, mas qual a melhor vacina? Nós temos controvérsias, né? Nós temos dúvidas também, nós médicos. Qual é a melhor vacina? Porque a vacina está sendo feita à base de ácido RNA mensageiro, que é uma questão nova, é uma metodologia científica nova para a elaboração das vacinas. Então nós não temos total conhecimento sobre o desdobramento disso. Mas vejamos, desde que as vacinas foram criadas por Jenner, muitos séculos atrás, nós temos a comprovação da eficácia da vacina. O que seria da poliomielite, por exemplo? Nós perdemos quantas vidas por poliomielite? Né? E aquelas pessoas, doutora, só para a gente encerrar, nosso tempo já está estourado. Muita gente anda falando, né? Eu não vou tomar vacina, justamente por causa disso, dessa política que está em torno disso, né? O que você diria para uma pessoa que pensa dessa forma, doutora Raíssa? Eu também queria enfatizar e ressaltar para quem está nos ouvindo, a vacina é importantíssima, é o meio mais seguro, mais eficaz que nós temos para combater o coronavírus, né? E aí a gente lembra de tantas outras doenças e quantas foram erradicadas por conta das vacinas. Então, isso é algo que a gente não tem dúvidas em relação a isso, no sentido da melhor alternativa, a melhor estratégia que nós temos no momento, mas obviamente que os estudos, as pesquisas continuarão. Tem toda essa questão da mutação muito bem colocada, né, que também vão ser avaliadas, monitoradas, enfim. Mas é o que a gente tem, né, de mais seguro, de mais eficaz, né, de melhor estratégia de combate ao coronavírus, sem dúvidas, é a vacina. É um momento muito delicado. Eu conversei aqui com o infectologista, Dr. Carlos Frias Júnior, e com a psicóloga, doutora Raíssa Palhano, sobre a pandemia e o comportamento das pessoas diante desse quadro que é real, que nós estamos vivendo e que é muito sério. Por isso mesmo, o programa referencial trouxe à tona esse bate-papo aqui para esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos telespectadores. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. As portas estão abertas. Espero que a gente continue tendo esse acesso a vocês para que a gente possa estar esclarecendo mais ainda. Ainda tem muito daqui para frente. Com certeza, estão às ordens. Obrigada, foi um Obrigado prazer. a você também. E o programa referencial vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser rever essa entrevista, esse bate-papo aqui com o infectologista Dr. Carlos Frias Júnior e a psicóloga Raíssa Palhano, você pode acessar o canal do programa no YouTube ou a nossa página no Facebook. Também estará à disposição para você no Instagram do programa. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Referencial. Oferecimento Mateus. Somos um só coração. Veterinária Moby Dick. Animais são a nossa paixão. Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Isaeli, a marca da família brasileira.